Fala moçada, tudo bem com vocês? Na paz? Beleza pura, pessoal? Vamos dar sequência aí mais uma vez na nossa disciplina de patologia. Hoje, né, sexta-feira, para quem está assistindo no dia certo, ou não, né? Estou gravando, pessoal, a aula dando continuidade sobre as degenerações, beleza? Como nós já falamos bastante coisa, nós vamos dar sequência aí no nosso conteúdo, tentando explicar para vocês aí de uma forma abrangente e ao mesmo tempo resumida sobre as degenerações, ok? Lembrando, pessoal, que o conteúdo da aula foi colocado lá no portal e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente poder estar respondendo o questionamento, tá? Mais uma vez eu vou deixar algumas questões para que vocês possam fazer uma autoavaliação para ver se estão conseguindo entender bem a aula e até responder as questões. Tá? Vocês podem responder as questões e adicionar, tirar uma foto lá no caderno depois de respondido e tá enviando no grupo aí, tá ok? E no mais, vamos para a aula, beleza? Então, continuando, pessoal, a última coisa que nós falamos foi relacionado ao tema da pigmento biliar, ok? Então, o pigmento biliar, como nós já falamos lá, é um fragmento da hemoglobina. Então, nós vamos dar continuidade nesses pigmentos de hemoglobina, tá? Lembrando que são vários pigmentos, nós vamos dar ênfase em alguns aqui. Já falamos do pigmento de bilirrubina e agora nós vamos falar sobre o pigmento, né, chamado de hematoidina, tá? Então, professor, o que seria o pigmento hematoidina? Primeira coisa que vocês têm que entender que a hematoidina é também um pigmento, tá? E é um pigmento endógeno. Por que um pigmento endógeno? Porque ele vai se acumular exatamente dentro, né, das células, ok? Então, é um pigmento endógeno, ele é um pigmento liberado diretamente por uma célula e ele vai se acumular, né, em alguns locais aí, tá ok? Então, a hematoidina é um pigmento derivado da hemoglobina, tá? A hemoglobina, como eu já disse, é aquela estrutura que se localiza dentro de uma hemácia, né? Dentro de um eritrócito, tá ok? Dentro de um eritrócito aí nós temos aí a hemoglobina, principalmente ali, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, é uma mistura de lipídios, tá? É uma mistura de lipídios semelhante à hemoglobina, tá? Porém, não tem o ferro, tá, pessoal? Vou ler de novo aí, tá? Então, é uma mistura de pigmentos, tá? É uma mistura de substâncias. Dessas substâncias, quais são as substâncias que compõem para formar a hematoidina? Nós temos aí, né, a gordura, que é o lipídio que nós encontramos nas células, tá? E nós temos um pigmento muito semelhante à bilirrubina. O que acontece, pessoal? Se vocês se recordar um pouco, vocês vão ver que nós falamos que a bilirrubina ela é um resultante do processo, né, de formação da biliverdina. E a biliverdina, como eu falei para vocês, é um processo resultante, né, da quebra do grupo M, tá? E o grupo M, como nós já falamos também, é uma parte, né, é uma parte da hemoglobina. Então a hemoglobina, pessoal, tá? Acompanha o cursor aqui. Ele é formada, é uma estrutura que é formada pelo grupo M e pela globina. A globina, como eu disse, vira aminoácido. O grupo M, que é aquele tetrapirrol lá, né? Ele é formado por cadeias, né? Cadeias peptídicas, tá? Ligadas ao ferro. Então eu falei para vocês que quando nós fragmentamos esse grupo M, essa fração M, nós vamos liberar o ferro e também nós vamos, pessoal, liberar a biliverdina, tá? Essa biliverdina vai ser convertida por uma enzima em bilirrubina. Então, o que seria a hematoidina? Seria um fragmento, né, dessa quebra, né, da biliverdina, né, em uma substância parecida com a bilirrubina, tá? Essa substância é parecida por quê?
Porque como nós falamos para vocês, a bilirrubina, pessoal, ela é uma substância que ela pode estar ligada ao ferro, né, e não ligada ao ferro. Nesse caso, a bilirrubina ela vai estar livre, tá? Ela vai estar isolada desse componente que é o ferro. Então a gente vai ter a gordura mais esse pigmento, né, que é praticamente uma bilirrubina não ligada ao ferro. Beleza? Então isso vai ser a hematoidina. Professor, como é que eu vou explicar isso aí falando tanta coisa? Que a hematoidina, né, é uma estrutura, um pigmento formado pela gordura, que é o lipídio, mais a bilirrubina sem o ferro. Beleza? Então, pessoal, dando sequência aí, tá? Quando que nós teremos a formação desse pigmento de mistura de gordura mais a bilirrubina sem ferro? Nós vamos ter isso aqui, pessoal, esse pigmento acumulando dentro das células em situações em que haja hemorragias, tá? Em situações que nós tenhamos aí um trauma e esse trauma, pessoal, resulte, né, em um início desse processo hemorrágico, né, em que a hematoidina vai ser formada, tá? Então, se vocês parar para pensar um pouquinho, nós falamos aí sobre hemorragia. Espera aí, o que é hemorragia? Hemo vem de sangue, tá? Hemato, a questão hemo deriva do grego, tá? Hemo, sangue. Ragia refere-se ao derramamento, tá? Então, quando eu tenho o sangue, né, fora do tubo comum, que é o vaso sanguíneo, né, uma artéria, uma veia, um capilar, esse sangue ele saindo de dentro do vaso sanguíneo, nós temos um derramamento, tá? Uma perca. Então, essa hemorragia é o processo em que o sangue ele sai do vaso sanguíneo e ele pode tanto exteriorizar, né, sair para fora, quanto ele pode ficar interno ao corpo, né, em um espaço, né, em uma cavidade, ok? Ou mesmo dentro do próprio órgão aí, tá? Como, por exemplo, o tamponamento cardíaco, que eu já trabalhei com vocês aí, que ele fica ali dentro do próprio coração, na parte do peritônio, tá? Então, observem que a hematoidina, que é esse pigmento, né, formado pela gordura mais a bilirrubina sem o ferro, ele pode aparecer quando você tem hemorragias, tá? Por quê? Porque a hemorragia, nós sabemos que vai ter um derramamento de sangue, mas o sangue possui o glóbulo vermelho, que é a hemácia, como está aí na imagem, no slide. Então, quando essa hemácia ela se rompe, o que vai acontecer, pessoal? Quando ela se rompe, né, o corpo ele vai, quando essa hemácia é derramada na hemorragia, o corpo ele vai tentar, né, limpar esse sangue. Então, ele vai destruir as células que ficaram mortas ali, fora do sangue. Então, como o nosso corpo ele vai quebrar essa hemácia, que é o glóbulo vermelho, que extravasou, né? O nosso corpo vai precisar fragmentar essa hemácia. Quando ele fragmenta essa hemácia, ele vai formar bilirrubina. Então, perceba o seguinte, se o tema que nós estamos falando aqui é justamente sobre um pigmento que é formado quando eu quebro a hemoglobina, como é o tópico aqui, se você acompanhar o cursor, né? Então, pigmento de hemoglobina. Professor, quando que forma esse pigmento de hemoglobina? Quando eu quebro quem tem hemoglobina, que é o quê? A hemácia. Então, quando eu tenho hemorragia e eu derramo hemácias para fora do tubo sanguíneo, que seria o normal, essa hemácia ela vai ser destruída. Por quem? Por nossas células de defesa que estão naquele tecido, né? Que nesse caso são os macrófagos que estão lá, tá? Esses macrófagos, pessoal, que estão lá, vão destruir, vão quebrar a hemácia. Lembra que a hemácia quebrada, né, você expõe a hemoglobina. E a hemoglobina é formada pelo hemo, né, o grupo M, mais a globina. Aí o que o corpo vai fazer? A hemácia vai quebrar esse grupo M, né, que foi fragmentado, e ele vai liberar a bilirrubina. Essa bilirrubina, né, sem o ferro, que já vai ser transportado do tecido para outros locais, essa hemácia, ela vai, essa hemoglobina, ela vai resultar nesses processos, que é a bilirrubina sem o ferro, que vai ser transportado, mais a gordura que vai se ligar a ela. Aí nós vamos ter a presença de uma substância, né, formada, chamada de hematoidina, tá ok?
A hematoidina, pessoal, a gente vai ver que ela tem uma semelhança aí, né, com a hemocinderina, tá? Então, a hematoidina, ela vai aparecer normalmente na parte da segunda a terceira semana após o sangramento. Então, eu vou acelerar uma imagem aqui para vocês pensar comigo, tá? Então, observem aqui, pessoal, essa imagem aqui, ó, embaixo, à minha direita. Eu sei que o tema aqui é outro, mas eu queria usar a imagem aqui. Então, observe que isso aqui é um hematoma, não é isso? Esse hematoma, né, é uma condição em que houve um trauma e esse trauma resultou em derramamento de sangue. Então, isso aqui que nós estamos vendo nada mais é que o tecido, no caso a pele, embaixo da pele, ocorreu ruptura de vasos sanguíneos, né? Esses vasos sanguíneos rompidos pelo trauma, pela pancada, né? Aqui são capilares, né, principalmente. Esses capilares se romperam e o sangue acabou sendo derramado na pele, por baixo da pele. E agora aqui nós estamos tendo uma manifestação clínica, né, um sinal em que houve um trauma. E esse sinal ele é característico através desse hematoma, ok? Esse hematoma aqui, que seria proveniente desse processo hemorrágico. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é para exemplificar que aqui teve uma ruptura, um foco hemorrágico. E se teve um foco hemorrágico, né, quer dizer que o sangue saiu. E se o sangue saiu, ele caiu na pele. E se ele caiu na pele, as nossas células de defesa vão tirar esse sangue daqui. E como que as nossas células vão fazer? Essas células, que são os macrófagos locais que estão aqui, ele vai tentar fagocitar, ele vai quebrar. E quando ele quebrar aqui, qual que é uma das células principais aqui, de maior número? É a hemácia, o glóbulo vermelho. Então o macrófago vai fagocitar, vai comer, vai destruir a hemácia. Quando ele quebra essa hemácia, ele quebra também os seus componentes, que é a hemoglobina. A hemoglobina, quando é quebrada pela macrófago, ela vai liberar, como eu disse para vocês, a bilirrubina e esse ferro vai ser transportado. Quando esse ferro foi transportado dessa bilirrubina, né, foi dissociado dela, da bilirrubina, e ele se liga à gordura, ele forma o pigmento que é o nosso tema aqui, que é a hematoidina, tá ok? Então aqui ó, nós conseguimos visualizar, aqui também e aqui mais avançado, nós conseguimos visualizar aqui o macrófago fagocitando a hemácia e com presença do componente aqui, e aqui também da mesma forma, tá? Então, nós conseguimos visualizar aqui que em caso de hemorragia pode formar a hematoidina. Por que, professor? Porque na hemorragia nós vamos formar a bilirrubina, né? Quebrando a hemácia. E a bilirrubina pode se ligar, sem o ferro, ao lipídio e formar esse pigmento, a hematoidina. Quando que ela vai acontecer, pessoal? Ela vai acontecer a partir do final da segunda a terceira semana após o sangramento, ou seja, naquela fase, né, mais final, em que o corpo ele já está se recuperando desse processo, né, causando aí a formação de novos vasos, né, a neovascularização. Tá ok? Professor, qual que é a característica desse pigmento? Como que ele é? Tá? Ele possui uma forma de cristal. Tá? Ele é um componente sólido, tá, pessoal? É um componente sólido, é um pigmento. Tá? E a cor dele pode variar. Vai variar do quê? Vai variar do tecido, a cor do tecido, vai variar da quantidade de gordura, a quantidade desse pigmento. Então, isso tudo pode ter a variação. Mas, normalmente, como eu coloquei para vocês, a hematoidina ela vai ter essa forma de cristal na cor amarelo-ouro, como nós podemos visualizar nessa parte superior, na imagem superior à direita. Ele pode ter uma cor de amarelo, né, amarelo alaranjado, ou seja, uma cor menos clara, né, assim, ou podendo também ter tanto uma cor vermelho alaranjado e marrom dourado, ok? Então essas são as variantes aí das cores, né, em que uma hematoidina pode se apresentar. Beleza? Dando sequência, pessoal, a hematoidina ela não vai ter grandes complicações no corpo aí, ou seja, ela não vai causar processos infecciosos,
danos aí a funções gerais, tá? Normalmente não, tá? Normalmente ela vai se apresentar visualmente, né? Através da microscopia aí, né? Mas normalmente ela não vai causar um dano aí. Porém, pessoal, como nós estamos falando de acúmulos, né? Ou degenerações pigmentares, nós estamos falando dos pigmentos que podem se acumular no interior da célula aí, beleza? Continuando, tá, pessoal? A hemosiderina, tá? A hemosiderina, essa hemosiderina é também um pigmento, pessoal. Lembra que, né, ó, a hematoidina, lembra do hemo, né? Refere-se ao sangue, tá? Então, a hemosiderina é um outro tipo de pigmento endógeno. O que é um pigmento endógeno? É aquele que pode, né, que vai se acumular no interior da célula, né? Ele é proveniente do próprio corpo, tá, pessoal? É endógeno, tá? O próprio corpo, essa substância é formada no próprio corpo, tá? A hemosiderina, pessoal, é um pigmento granular ou cristalino, tá? Amarelo ouro a marrom, tá? Como assim, professor? Esse pigmento, pessoal, ele possui em sua característica, né, apresentável, a aparência de um grânulo ou de um cristal, tá? Esse grânulo ou esse cristal, ele pode ter a cor tanto amarelo ouro quanto marrom. Então ele pode ter tanto uma cor amarelo ouro ou uma cor marrom. Aí se você falar, mas peraí, isso nem está esquisito. Se voltar um slide anterior, vocês vão ver que a hemosiderina, ela também pode parecer com o amarelo ouro aqui da hematoidina, tá? Sim, ela pode aparecer. Por isso que eu falei para vocês que existe um aspecto característico que às vezes confunde nos dois, tá? O que vai diferenciar o tempo em que as duas vão se apresentar, tá ok? Ah, mas é a mesma coisa? Não, tá? A aparência, as características de coloração podem parecer, porém, os componentes, as substâncias que se acumulam, têm diferença aí, tá ok? Eu vou explicar aqui nesse tópico aqui para vocês aí, tá ok? Então, pessoal, observem que tanto a hematoidina quanto a hemosiderina são pigmentos da hemoglobina. Mais uma vez, o que é hemoglobina? É aquela estrutura que faz parte da hemácia, do glóbulo vermelho, do eritrócito, que é a mesma coisa. Então a hemosiderina ela também é formada quando quebra uma hemoglobina. Quando eu fragmento uma hemoglobina, eu também posso formar, além, né, da bilirrubina que nós já falamos, além da hematoidina que nós já falamos, ele também pode formar uma hemosiderina, tá? Ah, mas como que eu vou saber o que ele vai formar? Vai depender da característica estrutural, dos componentes que vão formar o pigmento, tá? Como nós vimos lá no pigmento biliar, né, bilirrubínico, é formado pela bilirrubina, a bilirrubina que se acumula. Na hematoidina, o que se acumula é a bilirrubina sem o ferro, como eu disse, mais a gordura, tá? E na hemosiderina, tá? A hemosiderina, pessoal, nós vamos ter, né, a presença predominante do componente ferro, tá? Então aqui está o diferencial, pessoal, que o principal componente que vai se acumular, né, vai ser o ferro. Mas você fala, mas espera aí, a hemoglobina tem ferro? Sim, se vocês olharem lá naquelas imagens que nós estudamos na última aula, vocês vão ver que o grupo M, né, o grupo M, ele é um tetrapirrol, ele está ligado a 4 subunidades, né, ao ferro, tá? Então, tem ferro sim na hemoglobina. Então, logo, se eu quebrar a hemoglobina, eu vou também liberar ferro. Ah, professor, mas na imagem lá que nós vimos, o ferro ele ia ser transportado, né, por uma proteína para o fígado, né? E aí? Sim, mas e se essa proteína não tiver uma quantidade suficiente para poder transportar? Esse ferro vai ficar livre. Se esse ferro ficar livre, o corpo vai tentar, né, vai tentar destruir. E se continuar e não conseguir, ele vai se acumular no corpo, dentro de células, tá? E aí, pessoal, aí nós vamos ter, né, uma
consequência disso, tá? Então, o que é a hemosiderina? É um pigmento, né? Esse pigmento é derivado da hemoglobina, no qual o seu principal componente, ou de maior quantidade, vai ser o ferro, tá? E esse ferro, ele vai se acumular no meio intracelular, tá ok? Ele vai se acumular dentro das células. Como eu coloquei algumas características aí para vocês, relacionadas ao ferro, porque a gente fala de ferro, o aluno fica, poxa, ferro, ferro, lembra só de um ferro dessas vigas que tem na casa aí, né? Então, pessoal, o ferro, tá? Ele tem várias funções no nosso corpo aí. Por exemplo, tá? O ferro, pessoal, é ele que vai se ligar ao oxigênio, né? É ele que vai se ligar ao oxigênio lá dentro da hemácia para poder transportá-lo, tá? Lembra que o ferro está na hemoglobina e quem se liga à hemoglobina, né, é o oxigênio. Só que qual parte da hemoglobina que se liga ao oxigênio? O ferro, tá? Então é o ferro que dá essa capacidade da hemoglobina transportar o oxigênio. É como se fosse a hemoglobina tivesse uma bolsa e essa bolsa conseguisse abrir e colocar o oxigênio dentro. Então, essa bolsa é a hemoglobina, mas qual parte da bolsa? A parte do ferro. Tá ok? Então, o ferro ele tem por função transportar oxigênio lá dentro da hemoglobina. Tá? E às vezes eu falo só hemoglobina, mas tem a mioglobina também no músculo. Mas aqui eu quero pegar o principal, né, que é a hemoglobina. Ele também, pessoal, consegue transportar, né, as moléculas, né, as estruturas aí de elétrons, tá? Ok? As cargas elétricas negativas aí, principalmente nas hemoproteínas, tá? Aquelas proteínas hepáticas que eu falei para vocês. O ferro também tem por função a síntese de DNA, tá, pessoal? O ferro ele consegue, ele tem por função participar no processo da síntese do DNA através principalmente da enzima ribonucleotídeo, tá, redutase. Então, o ferro ele é um elemento essencial para o nosso corpo, tá, pessoal? É essencial. Se nós considerarmos aí a localização, aonde que eu encontro o ferro, tá? 65 a 70% do ferro, pessoal, vai estar dentro das nossas hemoglobinas. Então, como nós temos aí trilhares, né, de hemácias, dentro de cada hemácia nós vamos ter hemoglobina. E dentro de cada hemoglobina eu vou ter ferro. Então, a maioria do ferro que nós temos no corpo, ele está entre 65% e 70% dentro dessas hemoglobinas, tá ok? Lembra que eu falei para vocês, só que eu não tenho só a hemoglobina, eu também tenho a mioglobina, lá dentro dos músculos principalmente, tá? Eu tenho algumas enzimas que estão ligadas ao ferro, tá, pessoal, também. Então, esses outros 10% estão de ferro vão estar dentro dessas mioglobinas e compondo essa estrutura dessas enzimas aí, tá? Responsáveis por participar do processo de quebra, né? De catálise, tá? Ok? E os outros 20 a 25%, pessoal, eles vão estar armazenados com proteína, tá ok? E essa proteína, ela é chamada, né, de ferritina, tá ok? Deixa eu tentar explicar para vocês. Esse ferro, ele vai ser armazenado dentro das células. Só que esse ferro, ele tem que ser transportado, tá? Do sangue para a célula, tá? O nosso gerenciador, pessoal, principal é o fígado. Em outras palavras, é como se fosse um mercado, né? Chega um caminhão carregado de um monte de coisa ali que precisa no mercado. Para onde que ele vai? Ele vai lá para a prateleira? Não, ele vai lá para o estoque, para o pessoal separar e organizar, não é assim? É mais ou menos assim que acontece no nosso corpo. Quando eu me alimento e absorvo ferro através da nossa alimentação e cai na corrente sanguínea, quem que se liga a esse ferro? Uma proteína, tá? E essa proteína faz o quê? Ela conduz o ferro até o estoque, que seria o fígado. E do fígado, esse ferro, ele vai ser sintetizado, como eu falei, em enzimas, ele vai ser utilizado na síntese hepática e o fígado ele vai encaminhar esse ferro, né, para as demais partes do corpo, tá? Aí vai lá para a medula óssea, né? Aí ele vai lá para glândulas, né, endócrinas, né? Então ele vai compor aí as suas funções, tá? Dentro das células aí nesses órgãos específicos. Então,
como eu disse para vocês, tá? A maior parte do ferro vai estar dentro da hemoglobina, ok? E a hemoglobina vai estar na onde, pessoal? Vai estar dentro da hemácia. E a hemácia vai estar onde? Ela vai estar no sangue, ok? E os outros 10% lá nas mioglobinas e nas enzimas, né? Que contém o ferro, tá? E o restante, tá? O restante, pessoal, ele vai estar armazenado nas células, né? Através da ferritina, ou ele vai estar circulando ligado à proteína, tá ok? Ligado à proteína. Ok, pessoal? Essa proteína comum de transporte, como eu disse para vocês, está até aqui embaixo, a gente consegue ver no slide, né? Ligada ao ferro, é chamado de transferrina, tá, pessoal? Essa transferrina, ela é a proteína específica que tem essa função de ficar conduzindo o ferro. Quando essa proteína, ela conduz tanto para o fígado ou para dentro da célula, esse ferro, ele é solto dessa proteína, passa pela membrana celular e no interior ele vai se ligar a uma outra proteína chamada apoferritina, tá? O ferro mais essa proteína apoferritina, ele vai formar micelas, tá? Essas micelas de ferritina, pessoal, é a forma de armazenamento dentro da célula. Então, dentro das células nós vamos ter a ferritina, tá? Em forma de micela. Professor, o que é uma micela? Micela é como se fosse um grude, tá? É como se fosse uma farofa. Você pega o ovo, pega a farinha, pega o tempero, mais não sei o que lá, um queijo e joga e mistura. Então é mais ou menos isso. Você pega o ferro, joga para dentro. Ele se liga a uma outra proteína e forma um grude, que é as micelas aí, ok? Isso dentro das células. No sangue é a proteína de transporte, né, chamado transferrina, tá? Esse PT aqui, pessoal, que eu coloquei, não é zoação, não. É uma proteína de transporte. Beleza pura? Beber aquela água, né? A Stephanie falou que eu nem água eu bebo. Então, pessoal, vamos embora. Vamos embora, senão a garganta não aguenta, né? Então, pessoal, nós já falamos a importância do ferro, o que ele faz no corpo. Nós já falamos aonde que ele se localiza e já falamos como que ele é transportado e como que ele é armazenado, tá? O que eu queria comentar aqui também, que eu já coloquei no slide para vocês aí, tá? Se nós considerarmos uma pessoa adulta, ele possui, pessoal, aproximadamente de 4 a 5 gramas, né, do ferro, tá? Isso é a quantidade que nós temos presente normalmente na nossa circulação sanguínea, tá ok? Porém, dentro das células, né, como eu disse, em enzimas, nos músculos, nós temos mais ferro. Mas essa quantidade livre de ferro de 4 a 5 gramas, tá? É a quantidade que fica livre, que o corpo tenta, como eu disse para vocês, digerir, né? Em outras palavras, são aqueles ferros que estão quebrados e o corpo não consegue transportar de forma associada à proteína. E aí, o que acontece? Nós vamos ter esse ferro livre na corrente sanguínea, sem ligação nenhuma. Quando esse ferro ele está livre na corrente sanguínea, o que o corpo vai fazer? O que eu estou tentando explicar, né? Ele vai formar um pigmento, tá? Esse pigmento, pessoal, vai ser fagocitado, né, por nossas células de defesa. E como eu disse, quando eu tenho uma quantidade que começa a ultrapassar esse limite, que é em torno de 4 a 5 gramas, né, o nosso corpo vai começar a ter manifestações da presença da hemosiderina, tá? Então a hemosiderina é esse pigmento que é formado, né, pela quebra da bilirrubina, em que o corpo não consegue transportar por a proteína de transporte. O que vai acontecer então com esse ferro de quebra de hemoglobina? Ele vai ficar livre. Quando esse ferro, pessoal, está livre, o corpo tenta fagocitar, tá? Esse processo do ferro livre, né, formando um aspecto cristalino, como eu disse para vocês, ou granular, né, ele vai dar essa característica de cor amarelo, ouro ou marrom, tá? Por que isso? Porque as nossas células de defesa vão tentar destruir, né, esse ferro que está livre, porque, como eu disse, o ferro tem que estar sendo transportado no sangue por uma proteína, tá? Quando ele sobra, ele forma um pigmento. E esse pigmento
Quanto mais sobra, mais ele entra para dentro das células e mais se acumula, tá? Ok? Esse ferro formando pigmento é chamado de hemosiderina. E agora, se esse ferro ele tiver uma quantidade maior, né, de hemosiderina, aí eu tenho um processo, né, de acúmulo chamado hemosiderose. Ah, não. O que acontece, pessoal? Hemosiderose é o acúmulo da hemosiderina. A hemosiderina é a presença desse ferro livre na corrente sanguínea que começa a entrar dentro das células porque ele não está sendo transportado por ninguém. O nosso corpo tenta destruir ele, tá? Tenta fagocitar, mas não consegue. Tá? Quando eu acumulo muita hemosiderina, eu formo a hemosiderose, que é um processo de acúmulo de grande quantidade, né, de hemosiderina. Tá ok? Professor, e se eu não tiver... vamos imaginar uma forma hipotética em que toda a hemácia que eu quebro, né, a hemoglobina que eu quebro, eu libero ferro. E todo o ferro vai ser transportado por uma proteína de transporte, né, que eu disse para vocês que é a transferrina. E aí, eu vou ter hemosiderina? Não, porque todo o ferro está sendo transportado por uma proteína, então não tenho ferro livre. Vou formar cristais, grânulos? Não. Vai ter acúmulo de pigmento? Não. Agora, o que é normal? Nós temos uma pequena quantidade, como eu disse para vocês, de 4 a 5 gramas, que não vai ser transportado pela proteína. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar livre no sangue. E se ele ficar livre no sangue, eu vou formar o grânulo. E como que é o nome desse grânulo? Hemosiderina. Ok? E se eu tiver um acúmulo, uma quantidade muito maior, né, de hemosiderina livre, o que vai acontecer? Ela vai se acumular em determinados tecidos, né, e órgãos aí, e vão resultar em complicações, processo patológico. Esse acúmulo de hemosiderina no nosso corpo é chamado de hemosiderose, tá ok? Eu acho que está dando para vocês entenderem. Eu estou repetindo compassadamente várias vezes para ver se depois vocês não me mandam mensagem reclamando, né? Então, meu povo, como o ferro, vocês já entenderam que nós temos que ter uma quantidade pequena e controlada no corpo, né? É preciso do ferro? Sim, porque precisa nas hemácias. Mas pode ter muito? Não. Pode ter pouco? Não, porque senão eu também não vou ter hemácia, né? Eu não vou conseguir formar as hemácias na medula óssea. Então, tem que ser um controle rigoroso, tá? Pessoal, e quem que vai controlar, vai ter esse controle fino do ferro, né? Principalmente a absorção intestinal. Se eu tenho muito ferro no corpo, o que o intestino vai fazer? Ele vai aumentar a peristalse e não vai absorver, né, o ferro, tá? O transporte plasmático, como eu disse para vocês, se eu tenho muitas proteínas de transporte já carregando ferro, eu preciso de mais ferro? Não. Então o corpo tende a eliminar esse ferro para que ele não se acumule nem forme esses grânulos aí, tá? O armazenamento dentro dos hepatócitos e macrófagos, tá? Esses caras, o macrófago, como eu disse para vocês, ele é o destruidor. Se ele está ocupado com ferro, é sinal que ele está se acumulando. E o hepatócito da mesma forma. Lembra que o estoque é o fígado. Então o fígado recebe o ferro que está vindo do sangue. Então, se eu estou acumulando ferro dentro do hepatócito, eu também tenho um problema, tá? Porque se ele já está com muito ferro, eu não preciso absorver mais ferro, eu vou ter que excretar. Por quê? Porque senão eu vou estar acumulando esse ferro dentro dos macrófagos. Beleza? Vamos lá. O excesso, pessoal, o excesso da hemosiderina, que eu disse para vocês, ele vai ser, né, acumulado, né? O excesso da hemosiderina se acumulando, ele vai formar o processo chamado hemosiderose, ok? Essa hemosiderose, pessoal, ela pode se acumular tanto localizado no corpo quanto de forma sistêmica. Em outras palavras, pessoal, eles podem
acumular exclusivamente em um determinado local ou no corpo todo. Se vocês observar essa imagem aqui, ó, desse senhor, vocês vão ver que existe a presença, né, de acúmulo de ferro na região, né, de pele, tá? Na região de pele. Isso aqui, pessoal, é uma condição patológica, obviamente, que já tem um período maior, tá? Aqui eu vou ter um acúmulo, ó, se vocês olhar aqui ao centro, né? A gente vai ter um acúmulo de ferro também, só que isso aqui é devido a uma condição traumática, tá? Então, também isso aqui é um exemplo de uma manifestação de hemossinderose local, tá? Tá acontecendo localizado, tá? Esses excessos, pessoal, de ferro, ele pode resultar em processos, né, como hemorragias nos tecidos, tá? Por quê? Se você tem uma hemorragia no tecido, lembra que eu falei lá na hematoidina? Se eu tenho uma ruptura do tecido aqui, né? Lembra que aqui embaixo existem vários capilares. Quando eu rompo um capilar, o que vai acontecer? O capilar rompeu, derrama sangue, eu tenho hemorragia. Derramando sangue, eu tenho a hemácia e dentro dela a hemoglobina. O que o corpo vai fazer com essa hemácia e essa hemoglobina? Vai quebrar. E quando ele quebrar essa hemoglobina, vai liberar o ferro. E quando liberar o ferro, o que vai acontecer? Os macrófagos teciduais vão tentar fagocitar esse ferro aqui, para poder eliminar esse ferro, tá? E nesse processo de eliminação, esse processo de liberação do ferro forma a hemosiderina. E o macrófago tenta destruir essa hemosiderina aí, tá ok? Então é mais ou menos assim que acontece. Quais são os tipos de hemosiderina, pessoal? A hemosiderina, pessoal, ela pode ser localizada e sistêmica, como eu disse para vocês, tá? A localizada, olha a diferença lá da hematoidina que eu falei para vocês, né? A hemosiderina, pessoal, ela vai se apresentar na hemorragia, a hemosiderose, perdão, na localizada, em caso de hemorragias, né, em que é vista no interior dos macrófagos de 24 a 48 horas, tá? Ou seja, do segundo ao terceiro dia. Então você teve uma pancada na pele, né? Você teve uma pancada na pele, deu ruptura de capilar, né? Vazou hemoglobina. O corpo quebra essa hemoglobina. O que libera? O ferro. E esse ferro, tá? Esse ferro forma grânulos. E esse grânulo, ele é chamado de hemosiderina. Percebam aqui, pessoal, que quando eu tenho uma ruptura de vaso, eu não formo somente hemosiderina. Por quê? Porque eu não libero só ferro. Lembra que eu falei anteriormente que eu também libero, né, bilirrubina? Eu libero a hemoglobina, eu quebro o grupo M, lembra? E formo biliverdina, que vai gerar a bilirrubina, tá? Só que eu libero só isso? Não. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? Vou falar bem devagar. Quando eu tenho um trauma igual esse aqui da imagem, eu vou formo bilirrubina? Sim. Professor, por que eu formo bilirrubina? Porque eu quebro uma hemoglobina. E quando eu quebro a hemoglobina, eu formo a biliverdina, que forma a bilirrubina. Então, nesse caso aqui, vai ter bilirrubina, professor? Sim, vai ter. Nesse caso aqui, vai ter hematoidina? Nesse caso desse trauma aqui? Sim. Por que vai ter hematoidina? Porque eu não vou quebrar a hemoglobina? Sim. Se eu quebrar a hemoglobina, eu também não formo bilirrubina? Sim. Eu posso tirar o ferro dela, como eu disse? Posso. E se essa bilirrubina sem o ferro se ligar à gordura, a gente vai formar a hematoidina, como nós vimos no tema anterior. E o terceiro, eu formo hemosiderina aqui? Formo. Por que que formo? Porque quando eu quebro a hemoglobina, pessoal, eu libero o ferro. E quando eu libero o ferro, esse ferro pode ultrapassar uma quantidade, né? Ou seja, ele pode se acumular. E se ele se acumular, eu tenho a hemosiderina. E se essa hemosiderina tiver uma quantidade grande, os macrófagos vão atacar, vai virar um acúmulo maior, chamado de hemossinderose. Se tiver embananando sua cabeça, pessoal, volta esses 5 minutos aqui, 2 minutos que eu estou resumindo os 3 nessa mesma imagem,
e tenta anotar as suas características, tá? O que forma pigmento de bilirrubina, o que forma o pigmento de hematoidina, o que forma o pigmento de hemosiderina, tá? Para vocês verem que todos eles são, né, pigmentos formados pela hemosiderina, tá, pessoal? Então, pessoal, o que acontece? Pela hemoglobina, tá? Então, se não anotar, misturando os três aqui, tá? Eu nem deveria fazer isso, mas depois vocês vão estudar, vocês vão ter esse embananamento na cabeça, tá? O que eu quero que vocês entendam? Vocês viram? Se vocês olharem essa imagem aqui, deixa eu ver se tem uma maior. Aqui, ó. Se vocês olharem essa imagem aqui, ó, que cor que vocês veem aqui? Ó, consegue ver aqui, ó? Aqui tem uma cor amarela, não tem? Consegue ver? Beleza. Aqui tem uma cor mais vermelha, não tem? Sim, tá? Aqui vocês vão ter dificuldade de ver aqui, mas tem um verde também. Essa é a imagem da direita. Ó, no centro, o que nós vemos? No centro aqui nós temos já um tecido mais recuperado, não é isso? Onde foi a lesão, tá? A sua borda, nós temos uma cor mais vermelha. Um pouquinho mais na borda, nós vamos ter uma cor mais preta, consegue ver? Ó, mais escura. Aí depois nós vamos ter uma coloração mais esverdeada, tá? Consegue ver? Então, pessoal, o que nós conseguimos traduzir para essa imagem aqui? Que quando eu tenho uma ruptura nesse tecido, primeira coisa que vai cair aqui, o que vai dar esse vermelho? Hemácias, não é isso? Então, esse vermelho é de hemácia, que caíram aqui no tecido, tá? Agora, lembra que a hemácia, o glóbulo vermelho, dentro dela tem, né, tem a hemoglobina. Então, entendam que quando cair aqui, os macrófagos vão começar a quebrar a hemoglobina. O que vai acontecer com a hemoglobina? Vocês viram que começou a ficar preto? Sim, a hemoglobina está sendo quebrada e está lançando o ferro aqui, pessoal. Então, essa coloração mais escura aqui, mais marrom, né? Entre esse amarelo aqui e esse escuro, essa coloração aqui vai ser a hemosiderina, tá? Essa coloração. E aí, pessoal, aqui só tem isso? Não. Um pouco desse amarelo também é da bilirrubina sem o ferro ligado à gordura. Então, nós temos hematoidina aqui também, tá? E se vocês olhar aqui nessa borda aqui, ó, essa coloração esverdeado que começa a ficar, ó, perceba que é um verde mais escuro e depois ele fica um amarelo, tá? Então, esse verde aqui, ó, esse verde aqui é o acúmulo, pessoal, principalmente de biliverdina, tá? E o amarelo, bilirrubina. Então, aonde nós vemos, se eu olhar essa imagem e considerar somente o amarelo, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que a hemoglobina foi quebrada e passou por várias transformações e aqui eu tenho somente o pigmento de bilirrubina. Tá? Só a bilirrubina, que tem a coloração verde, pessoal, amarelada, perdão, um verde amarelado, né? Então, olha só que loucura, tá? Se a gente tivesse isso aqui no corpo inteiro, o cara ia ter uma icterícia, aquele amarelão. Só que esse amarelão só tá na borda. Por que que tá só na borda? Porque aqui na borda, o corpo já, o sangramento que chegou aqui, né? O corpo já conseguiu quebrar esse sangue, tirar ele dali, retirar o ferro, retirar a gordura, né? E ele sobrou a bilirrubina, que o corpo vai tirar também e no final aqui vai voltar a cor normal. Ah, e por que aqui ainda está com a cor mais forte? Porque aqui o processo hemorrágico ou continua ou ele foi uma concentração muito grande, então o corpo não conseguiu fazer o mesmo processo, mas no final isso aqui vai ficar igual. Se a gente pudesse olhar essa ferida, uma evolução dela, a gente ia ver que no final ele ia ficar um amarelinho dessa cor aqui e iria sumir, tá? Então, não querendo fazer confusão, talvez já fazendo, o que eu disse para vocês? Que a hemosiderina é um pigmento da bilirrubina, assim como a hematoidina e o pigmento biliar lá, que é a bilirrubina, tá? Todos os três é de quebra de hemoglobina. A hemosiderina, pessoal, ela quando se acumula no local, ela vai ser chamada de hemosiderose. Essa hemosiderose, como eu disse para vocês, né, ela vai ser mais evidente, né, quando ela está lá dentro dos macrófagos do segundo ao terceiro dia após o trauma, tá? Que é a imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó.
É o tempo aproximado que a gente vai conseguir visualizar ela aí, tá? Essa transformação, pessoal, de quebrar a hemosiderina, como eu disse para vocês, ou seja, pegar o ferro dali e transportar pelas transferrina lá, pelas proteínas, vai demorar um pouco. Então, normalmente, depois dos 3 dias, o corpo vai retirando aquilo ali, ok? Outra coisa, pessoal, esse azul aqui, ó, ele é formado, né, pela concentração de bilirrubina, perdão, de hemoglobina sem oxigênio, tá? Que é chamado de hemoglobina desoxigenada ou desoxihemoglobina, tá? Vocês podem fazer um teste com vocês aí, pega o seu dedo e aperta o seu dedo aí na parte média dele aí. Se você apertar o seu dedo e segurar, quem nunca fez isso, amarrou uma linha e ficou olhando, né? Qual que é a consequência? A consequência é que a ponta do dedo ela vai começar a ficar azulada. Por que ela vai ficar azulada? Porque a hemoglobina ali, antes de você apertar, está ligada com o oxigênio. Então ela está formando a oxihemoglobina. Quando você pressiona o dedo e não deixa o sangue arterial chegar lá, nem o sangue venoso sair dali comprimindo, né? O que vai acontecer? As células que estão ao redor vão usar todo o oxigênio que está ali e vão doar mais gás carbônico. E quando acontecer isso aí, ele vai formar um processo, né, que é azul, que é o CO2 ligado à hemoglobina, tá? Se você olhar uma hemoglobina ligada ao oxigênio, ela tem uma cor vermelha. Se você olhar uma hemoglobina ligada ao gás carbônico, ela tem uma cor azul. Por isso que dá-se o termo, né, cianose, né, na condição em que a pele, né, ou o tecido, ele fica com a cor azulado. Por que fica azulado? Porque o oxigênio está ausente e é o gás carbônico que está ligado à hemoglobina, tá? E, como eu disse para vocês, como vai ter essa quebra, vai, né, formar essa biliverdina, tá? Então, esse azul que nós vemos aí nessa borda, tá? É uma evidência da união do gás carbônico com a hemoglobina, tá ok? A cor, pessoal, qual que é a coloração da hemosiderina? Uma cor ferruginosa, né? Ou uma cor amarelo dourada, né? Como eu disse para vocês aqui, né? Essa hemosiderina, pessoal, eu sei que é difícil a gente ficar separando. O objetivo também nosso não é ficar diagnosticando se é hemosiderina, se é bilirrubina, se é hematoidina, se é pigmento malárico, se é pigmento esquistossomótico, não. O objetivo é nós saber que tem vários acúmulos, tá? E aqui eu estou tentando explicar o passo a passo do que é o acúmulo de cada um e a gente vai entendendo os outros conceitos aqui, como eu disse para vocês, de hemorragia, de trauma, de coloração, de etc. Então, agregado a isso aqui, eu estou falando um monte de outras coisas aí para poder, pessoal, complementar e aumentar aí as informações para vocês aí, tá? Essa cor pela deposição da hemosiderina e hematoidina, como eu disse para vocês, a gente vai ter mais de um aqui, tá? Ela também pode ser vista em hemorragia, né, em outros órgãos aí, por exemplo, hemorragia causado lá no encéfalo por conta de um acidente vascular, um aneurisma, né? Pode ver lá no infarto mesentérico do intestino, entre outros aí, tá ok? As causas mais comuns para se formar a hemosiderina, tá? A hemosiderose, perdão, né? Porque a hemosiderina é a presença, o acúmulo acima daqueles 5 gramas de ferro, né? A hemosiderose, pessoal, sistêmica, que é aquela que pode acontecer no corpo todo, ela tem várias causas aí. As principais são essas, tá? Aumento da absorção do ferro da dieta, tá? O indivíduo aí que tem erro inato do metabolismo, tá? Esse erro inato do metabolismo, eu citei o exemplo aqui da hemocromatose, tá? O que é um erro inato do metabolismo? É quando a pessoa ela tem uma falha, né, naquelas transcrições dos nossos genes, tá? Dos nossos cromossomos lá. Então, aqueles cromossomos, como nós sabemos, tem os cromossomos sexuais e os cromossomos autossômicos, tá? Então, os sexuais é aquele X e Y, os autossômicos são os outros, tá? Esses 21 pares ali de cromossomos,
a pessoa pode ter um distúrbio em algum deles, no braço curto, braço longo, tá? E esse erro, né, pode resultar em uma formação, um acúmulo aí de ferro, formando a hemossinderose no corpo inteiro. Então, a hemacromatose, pessoal, o indivíduo vai ter uma coloração no corpo devido a uma má formação genética, tá? As anemias hemolíticas, da mesma forma, anemia, pessoal. Anemia, a palavra anemia vem de uma diminuição da quantidade de hemácia, tá? Ok? Então, quando você tem uma policitemia, você tem um aumento da quantidade de hemácia. Uma anemia, você tem uma diminuição da quantidade de hemácia. Hemolítica, a lítica vem de lise, quebra, e hemo de sangue. Então, o corpo ele quebra hemácias, tá? Glóbulos vermelhos. Quando ele quebra, fica com menos. Então, por isso que tem uma anemia, tá? Hemolítica. Existem vários tipos de anemia e a minha aula não é de anemia, mas para vocês saber que existe uma quebra, tá? Principalmente na parte inicial. Quando se forma, eu disse para vocês lá que uma hemácia ela vive em torno de 120 dias, 90 a 120 dias. Só que os 2 a 3 dias, que é a fase inicial dela, essa hemácia é jovem, tá? Ela é imatura. Então, normalmente, quando o corpo ele forma uma hemácia nova, mas defeituosa, que é um exemplo que acontece nas anemias hemolíticas aqui, né? O corpo percebe que essa hemácia não é funcional e ele destrói. Que jeito? Ele quebra, ele mata essa hemácia. E quando ele mata, o que vai acontecer? Ele vai jogar um monte de ferro na corrente sanguínea, ele vai se acumular no corpo inteiro, tá ok? Transfusões de sangue repetidas, tá, pessoal? Quando nós recebemos concentrados, quando nós recebemos hemácias, né, concentrado de hemácias, junto vem mais ferro. Por quê? Normalmente, quando nós fazemos a transfusão, nós separamos as hemácias. Então, se o cara vai fazer uma transfusão e precisa de hemácia, então você concentra hemácia. Quando você concentra, você joga mais hemácia para o indivíduo, para o receptor. E como as hemácias elas possuem uma quantidade grande de ferro, o indivíduo também vai receber no corpo inteiro uma quantidade grande de ferro aí, ok? Esse ferro, né, que é a hemosiderina, acumulado forma a hemossinderose. Pode se acumular local ou no corpo inteiro, que é sistêmico, tá? Quando essa hemossinderose formou no corpo inteiro, quem que vai atacar, pessoal? Principalmente os macrófagos, lá do fígado, do baço, da medula óssea e linfonodos, derme, pâncreas e rins. Por que esses órgãos? Se você perceber, ó, são os órgãos mais evidentes ou volumosos. A medula óssea, ela produz as células, as hemácias. O fígado e o baço, eles fazem a quebra, eles controlam a quantidade. Tá? A derme é o maior tecido do corpo, ou seja, é o tecido de maior vascularização, porque é o maior que nós temos aí, tá? O pâncreas, porque ele participa do controle, né, endócrino, e o rim da filtragem. Então, esses caras são os caras que nós temos células especializadas, né, em grande volume, né, macrófagos locais, que vão estar ajudando a tentar diminuir a presença desse componente aí, pigmentar, tá ok? Essa hemosiderina, pessoal, se o nosso corpo não conseguir, através dos macrófagos, destruir, ela pode se acumular, tá? E também, como eu disse, o fígado, né, pâncreas, coração e essas glândulas endócrinas vão ser os principais a sofrer esse acúmulo aí, tá ok? Como eu disse aqui, ó, na maioria das vezes não provoca distúrbios funcionais, tá? Na maioria das vezes. Aqui, ó, nós podemos ver nessa imagem superior, esse pigmento aqui, ó, marrom, tá? Ele nada mais é que a hemosiderina, o acúmulo de ferro aqui, tá ok? Em um tecido, no caso, né? Aqui, se eu não me engano, é no rim, tá? Aqui, pessoal, a hemosiderose, né? O acúmulo de hemosiderina, né? Nesse caso aqui é no fígado, tá ok? Aqui, nós temos um exemplo, né? Uma equimose. Lembra que isso aqui é um hematoma, né? Na verdade, assim, pessoal, nós vamos estudar essa nomenclatura, tá? O que é petequia, o que é púrpura, o que é equimose, o que é hematoma. Então, isso aqui é secundário de um trauma, tá? Aí tem equimose periorbital, periauricular, sinal de Butler, né? Ou tem várias nomenclaturas aqui que não vou falar disso agora não, tá? Então, são exemplos aí, tá? Aqui mais uma vez,
né, esse pigmento aqui, pessoal, que vocês podem visualizar, ó, nas células hepáticas, esses aqui são os hepatócitos. Esse pigmento aqui é ferro, tá ok? Acumulando, então é a hemosiderose, o acúmulo de grande quantidade de hemosiderina, tá? E aqui, mais uma vez, eu queria que vocês percebessem, pessoal, que a coloração pode mudar, como eu disse para vocês dentro do tema ali, tá? Aqui, devido à transfusão, tá? Olha o tanto que se acumulou. E aqui na região da mão, pele mais escura aqui, tá? Vamos embora. Então, pigmento malárico, pessoal. O que seria isso daqui? O pigmento malárico também, gravem isso, tá, pessoal? Também são pigmentos de hemoglobina. Aí o aluno vai falar assim, ah, mas é muita coisa. Gente, isso aqui eu coloquei lá no início. Vou voltar para vocês verem aqui, ó. Ó, vou voltar para você não falar que eu fico falando besteira. Dá uma olhada aqui, ó, nesse slide. Pigmentações endógenas, tá? Derivados de hemoglobina. Olha o tanto que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Pigmento biliar, hematoidina, hemosiderina. Agora eu estou falando desse e vou falar desses dois. Então isso aqui eu já falei. Quando eu quebro a hemoglobina, eu formo pigmentos. Tá ok, pessoal? Então, observe que eu vou falar desse pigmento agora. Então vamos lá. Então, o pigmento malárico é um pigmento também, ou seja, é um acúmulo também. Dentro da célula? Sim. Vem da onde? Do próprio corpo. É um pigmento endógeno, tá? Esse pigmento, pessoal, ele é também chamado de hemozoína, tá? Hemozoína, tá? Ele é também chamado dessa forma, tá? Do que forma o pigmento malárico? Ele resulta da degradação da hemoglobina, tá? Então ele resulta da degradação da hemoglobina. Então quando eu quebro a hemoglobina, eu libero, lembra que eu falei para vocês várias coisas, bilirrubina, eu libero ferro, eu libero a bilirrubina sem o ferro que liga a gordura, o lipídio que forma, né, a hematoidina que eu falei para vocês. Agora aqui tem um diferencial, tá, pessoal? Por quê? Se vocês se recordarem, né, existe uma doença chamada malária, tá? Então observe o nome, pigmento malárico. Então esse pigmento malárico, ele vai acontecer quando? Quando o indivíduo teve malária, tá? Quando o indivíduo teve malária. Então ele só vai acontecer no indivíduo que passou por um processo, né, de contato com essa doença malárica aí, tá? Lembrando, pessoal, que a malária ela é causada por um protozoário, não é isso? Então, eu acredito que a Lisandra, na aula de parasitologia, se ela não explicou para vocês ainda, ela vai explicar sobre a malária, tá? Então, o elemento causador, né, é um protozoário, pessoal, chamado plasmódio, tá? Aí tem vários gêneros aí, né? Ok? Vários tipos aí, Vivax, Malaria, né? Então tem vários tipos aí. Então no ciclo desse protozoário, pessoal, esse plasmódio, ele ataca as hemácias, tá? Então vocês vão ver que lá durante existe um mosquito, né, chamado Anopheles, e esse mosquito, pessoal, ele tem o hábito hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Só que ele entra em contato com uma forma, os esporozoídos, e esses esporozoídos, o que eles fazem? Eles se disseminam, se dividem dentro do corpo desse anófilo, e ele habita não só do abdômen, mas a cavidade bucal. Aí, esse mosquito, pessoal, ele vai, como ele tem hábito de se alimentar de sangue, ele vem contaminado e ele vai fazer, né, a gente chama de picar, né? Ele vem picar, ele vem inocular o seu aparelho bucal para absorver esse sangue do indivíduo. Sadio, tá, pessoal? Só que como a presença desse parasita já está no aparelho bucal, ele acaba contaminando o indivíduo, que era são e agora vira um hospedeiro. Dentro do corpo do indivíduo, ele vai cair na corrente sanguínea, tá ok? E ele vai circular, tá? Esse plasmódio, né, ele vai circular, né, o indivíduo, tá ok? Na forma de trofozoíte.
Se eu tiver errado aí, mas se eu não me engano é isso mesmo, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Ele vai para dentro do fígado, tá? Lá no fígado ele vai sofrer divisões celulares e quando ocorrer a eclosão do hepatócito, né, ele vai cair na corrente sanguínea, né, mais uma vez. Então, ele entrou inoculado, né, o mosquito inoculou dentro do indivíduo sadio, caiu no sangue e foi para o fígado, né, se multiplica lá no hepatócito e estoura, joga um monte desse protozoário no sangue. Esse protozoário vai para onde? Vai para dentro das hemácias que estão circulando. Na hemácia, o que vai acontecer, que é o que eu quero que vocês gravem aqui. Quando ele entrou dentro da hemácia, ele vai ter que se alimentar. Como que ele vai se alimentar? O que tem dentro da hemácia, pessoal? A hemácia tem oxigênio lá, né? Tem o ferro, não é isso? Tudo lá dentro da hemoglobina. Tem os aminoácidos, tudo dentro da hemoglobina. Então, esse protozoário, ele vai quebrar a hemoglobina que está dentro da hemácia. E ele está lá junto, tá, pessoal? Para se multiplicar. E ele vai começar a se alimentar desses aminoácidos, né? Ele vai separar a hemoglobina lembra que a globina ele vai liberar vários aminoácidos. E o grupo M, o que ele vai fazer, a fração M? A fração M, pessoal, como eu disse para vocês, tem o ferro. Então lá na fração ele vai se alimentar dos aminoácidos, da hemoglobina, e do grupo M ele vai sequestrar, quebrando essa subunidade de ferro e constituindo a sua formação estrutural. Beleza? E aí, ele se divide lá dentro da hemácia e estoura novamente. E quando ele estoura, pessoal, ele joga um monte de células na corrente sanguínea que vão, né, invadir mais uma vez. Por isso que a malária tem um ciclo, tá, pessoal? Febril, tá? Toda vez que ele estoura de dentro das hemácias, nosso corpo reconhece a presença na corrente sanguínea, né, e o nosso hipotálamo percebe esse invasor e desenvolve todo o mecanismo de febre que é típico da malária. Tá? É um sinal típico, né? A gente viu lá de período de estado típico, né? Estado prodrômico, incubação e etc. Então, é típico a malária, tá? Faz parte a febre da malária, tá ok? E aqui eu coloquei uma curiosidade, porque falando de forma habitual, né, atual aí, nós estamos vendo que a hidroxicloroquina está sendo empregada no tratamento do coronavírus, né? E comentando sobre a malária, através do pigmento malário, nós sabemos que esse medicamento ele tem por função que, olha a farmacocinética aí, pessoal. Isso aí tem uma disciplina sobre isso aí, tá? A cloroquina, pessoal, a hidroxicloroquina, ela vai inibir a quebra do grupo M, ou seja, ele não vai deixar o parasito, né, quebrar o grupo M, a fração M. E como ele não quebra a fração M, ele não consegue o ferro. E como ele não consegue o ferro começa a se acumular dentro do protozoário. E quando o ferro começa a acumular, ele não consegue fazer o processo, ele está sendo ocupado por um ferro, né, um pigmento, ele acaba morrendo. Então, a hidroxicloroquina, a cloroquina, ela vai inibir esse processo de sequestro do grupo M, fazendo com que ele não consiga quebrar na nossa hemácia a fração M e usar o ferro ali, tá? E isso ele vai morrer, tá? Essa fase, pessoal, em que a hemácia ela estoura, né, e lança esse protozoário para invadir outras hemácias, tá? É chamado de merozoítos, tá? E a coloração no sangue, tá, pessoal? Vai ficar um pigmento de grânulos castanho escuro, tá? Esse acúmulo aí, né, o corpo vai dissolver, né, através da ação dos macrófagos aí, tá? E os macrófagos, tanto do fígado, quanto do baço, quanto da medula óssea, são os caras que vão tentar resolver a parada aí. Ok? E outra coisa, pessoal, o indivíduo, quando ele entra em contato com esse protozoário, principalmente pessoal que atuaram aqui, principalmente na nossa região, no interior aqui, se você perguntar para o seu pai, para os seus avós aí, tios, a maioria deles que vieram para cá no início foram acometidos com malária, né? Então, aí tem as cruzes, vocês vão estudar sobre isso aí, quantas cruzes, né? Então não vem ao caso eu também entrar em outros temas. Mas vocês vão ver que quanto maior foi o número de infecções, né? Quanto maior for o número de infecções,
mais pigmento esse indivíduo vai formar, tá ok? Lembra que quando os merozoítos estouram a hemácia, né, eles jogam no sangue, um monte de ferro, tá? Ah, mas você falou que a cloroquina inibe. Sim, a cloroquina, ela inibe que ele quebra, então por isso que ele morre. Se você não fez o tratamento ainda, o cara está infectado, ele vai estar estourando as hemácias e jogando, usando uma parte do ferro e a outra jogando a corrente sanguínea. E esse ferro, o que vai acontecer? Ele vai se acumular. Como ele vai se acumular e ele veio proveniente, né, da quebra desse protozoário, ele é chamado de pigmento malárico. Tá? Ele não é o pigmento hemosiderina. Cuidado, tá, pessoal? O ferro livre que é sobrado lá. Esse aqui, ele é liberado graças à presença desse micro-organismo, tá? E o que o corpo vai fazer? Como você pode ver na imagem aqui, ó, um indivíduo com plasmode falcíparo, né, que causa um determinado tipo de malária, né, ele quebrou e aqui nós conseguimos visualizar a presença dos macrófagos, né, tentando destruir. Tá ok? Nesse caso aqui, os macrófagos estão eles estão se acumulando nas células de Kupffer, tá? Ok, pessoal? Então, os macrófagos do fígado, do baço, da medula óssea e dos linfonodos, eles que vão atacar. Quanto mais infecções a pessoa teve, mais se acumulou, tá? Essa fração de ferro do grupo M, tá ok? Esse pigmento malárico, pessoal, ele não vai fazer mal nenhum, tá? O que vai fazer mal na malária aí é justamente a presença do micro-organismo aí destruindo o nosso fígado aí, nossos órgãos aí e as nossas células aí, ok? Claro, pessoal, que quando o indivíduo ele tem uma infecção maciça, como eu coloquei aqui para vocês, os monócitos são o mesmo macrófago, só que no sangue, tá? Circulante. E os macrófagos que estão lá no tecido da medula óssea, eles vão ser acometidos. Por quê? Porque eles que deveriam trabalhar no processo de defesa do nosso corpo contra agentes infecciosos, vão estar ocupados tentando fagocitar o danado do ferro liberado pelos merozoítos aí, tá? Nessa ruptura da hemácia. Beleza? E para finalizar a aula de hoje, eu queria comentar, pessoal, sobre o pigmento esquistossomótico, tá? Esse pigmento esquistossomótico, ele é formado, pessoal, a partir de um cara chamado esquistossoma, tá? Eu acredito que vocês já estudaram, se não estudaram, mais uma vez a Lisandra vai dar um pega com vocês aí, tá? A esquistossomose é uma doença, pessoal, causada por um parasita, tá? Esse parasita é o esquistossoma, tá? Eu me lembro, não sei se tem outros tipos, mas eu acho que tem. Eu me lembro quando eu estudei o esquistossoma mansoni, tá? Esse esquistossoma, pessoal, que é um parasito, ele vai produzir um pigmento. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui, tá? Então, observem à direita aqui essa imagem. Isso aqui, ó, é o esquistossoma, tá? Eu não sei se esse é o mansoni, mas é um esquistossoma, tá? Esse cara aqui, ele consegue produzir um pigmento. Então, olha essa imagem aqui em cima, tá? Essa célula de Kupffer aqui, ela está se acumulando um pigmento, tá? Então, o que é esse pigmento? Esse pigmento é o pigmento esquistossomótico. Professor, mas espera aí, isso aqui também é um pigmento de hemoglobina? Sim, tá? Por quê? Porque a hemoglobina também vai ser quebrada aqui e esse cara vai ser o responsável por produzir isso aqui, que é o pigmento. Então, vou explicar para vocês passo a passo aqui. Então, o que nós já falamos? Que o esquistossoma, ele pode formar um pigmento, tá? Aqui eu não estou falando de esquistossomose, nada do processo patológico da doença, não. Vocês vão estudar em parasitologia. Tá? Aqui é o acúmulo desse pigmento, tá? Então, observem, pessoal, que o esquistossoma, ele entra em contato com o nosso sangue, tá? Lembra que esse cara, pessoal, ele vive principalmente lá no nosso intestino, tá? Nós se alimentamos, nós entramos em contato com esse agente infeccioso através da pele, né? E esse danado, né, ele causa coceira, a gente acaba coçando a pele e ele consegue acesso aos nossos capilares sanguíneos e entra dentro do nosso corpo, tá? Quando ele entra dentro do nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele vai migrar do nosso corpo e vai conseguir atingir a nossa
a nossa via intestinal, tá? E lá no intestino, esse cara, ele tende a se adaptar, né, numa proporção maior. Só lá não, ele também vai cair no nosso corpo aí e ficar em fígado, né, e vai ficar em pâncreas, e vai ficar em baço, né, como eu disse aqui no tecido conjuntivo. Então esse cara ele pode migrar para vários locais do corpo ali, tá? E o que ele vai fazer, pessoal? Esse cara ele vai se alimentar das nossas células sanguíneas, tá? Esse micro-organismo aí, lá no intestino dele, ele vai se alimentar de proteínas, né? E essas proteínas presente, ele tem enzimas lá chamadas de protease lá no intestino dele, e essas enzimas elas vão quebrar a nossa hemoglobina, tá? Então o que ele faz? Ele fagocita, ele come a nossa hemoglobina. Dentro do nosso corpo, essa hemoglobina, né, no intestino desse verme, ele vai quebrar essa hemoglobina e ele vai liberar, né, os componentes. Tá? Lembra da globina, que vai ser os aminoácidos lá, né, os peptídeos que ele vai liberar, e a fração M, lá que tem o ferro. Então, esse cara, ele vai comer a nossa hemoglobina e ele vai liberar a fração M. Quando ele libera essa fração M, tá? Ela também, por ter passado na via intestinal dele e estar presente no nosso corpo, ele vai também se ligar com lipídios, pessoal, e vai formar um cristal, tá? Acredita-se aqui que ele tem uma afinidade, tá? Desses componentes com a estrutura nossa, no meio celular nosso, e ele acaba formando esse cristal. Então, acontece essa cristalização. E aí, o que esse verme vai fazer, pessoal? Esse verme, ele vai regurgitar, ou seja, ele vai vomitar para fora, né, o que sobrou, tá? Ou seja, esse cristal, né? Então, eu vou repetir para vocês, pessoal. Esse verme, ele entra no nosso corpo, no nosso sangue, né? E no nosso sangue ele migra para vários locais, intestino, fígado, baço, né? E o nosso corpo, pessoal, lógico, vai tentar, né? Ele vai tentar destruir ele, né? Que os nossos macrófagos aí. E quando ele está lá no nosso corpo, o que ele faz? Ele come as nossas hemácias ali, né? As nossas hemoglobinas, e lá dentro ele tem proteínas no intestino dele, no verme adulto, tá? Capaz de quebrar essa nossa hemoglobina. Então ele aproveita o aminoácido, né, os peptídeos, que são as proteínas ali, e ele lança, né, o grupo M. Esse grupo M dele, pessoal, ele se liga a gotas de lipídio e forma cristais. E o que ele faz? Formou um pigmento. E esse cristal ele regurgita, ele joga para fora. Tá? Isso o tempo inteiro, é comendo, formando e jogando para fora, comendo, formando e jogando para fora. Esse pigmento formado através do intestino desse verme, ele vai poder se acumular no nosso corpo se o cara não procurar o tratamento, tá? Esses pigmentos regurgitados por esse esquistossomo, ele tem uma coloração castanho escuro ou negro, tá, pessoal? Nessas células de Kupffer, tá? E esse pigmento ele vai se acumulando no nosso corpo, ele vai se depositando ali, como nós vemos nessa imagem superior aqui, tá? Ele pode causar dano? Pessoal, como eu disse para vocês, ninguém vive com isso aqui o tempo inteiro sem procurar um tratamento. Então, normalmente nós procuramos tratamento e a maioria das pessoas não vão apresentar nenhuma complicação, tá? Nenhuma sequela, alguma repercussão importante aí, tá? Eu me lembro quando eu estudei isso aqui, o professor falava que o caramujo, Bion falaria, né? Bion falaria. Então, aqui eu peguei uma imagenzinha aqui da internet para mostrar só o ciclo, que eu acredito que vocês vão ver com a professora, mas ó, o indivíduo, ele entra em contato com a cercária, né, que é a forma contaminante, na pele, ela invade o sangue, forma esse verme adulto, né? Esse verme adulto, né, ele libera nas fezes, né, a outra forma, que é o ovo, né? E ele eclode, entra em contato com o caramujo e o caramujo libera a cercária que nos contamina, então é um ciclo vicioso, tá? O indivíduo libera o ovo através das fezes aqui. Então, é um ciclo que se repete, tá ok? Pessoal, muito obrigado por vocês me ouvir. O tempo, eu acho que já foi o tempo que a faculdade existe, que eu faço, tá? Na próxima aula eu vou
passar para vocês sobre a melanina, tá? E a gente vai continuar aqui, beleza? Depois eu mando as questões junto para vocês responderem. Obrigado por me ouvir, tá? Espero que vocês aproveitem a aula aí. Eu sei que às vezes eu repito muitas vezes tentando ajudar e às vezes acabo não fazendo da forma que eu quero, mas eu faço o possível aí para que vocês possam aprender, tá bom? Muito obrigado por estar até agora aqui. Agora falta 10 para 1 da manhã que eu estou gravando o vídeo aqui. Essa questão da internet demora para lançar. Então eu passo a madrugada lançando para amanhã na hora da aula. A hora que você estiver me assistindo agora, ele já está pronto, tá? Deus abençoe. Grande abraço. Até a próxima. Fui!